Existe uma carta que Kathryn Kuhlman escreveu 3 dias antes de morrer. Uma carta escondida por quase 50 anos. E nessa carta, ela revela o salmo que sussurrou com seu último fôlego. Mas o que quase ninguém sabe é que esse salmo não foi escolhido por acaso. Havia algo naquelas palavras. Algo que ela descobriu apenas nos seus últimos momentos. Algo que mudou completamente o que pensávamos saber sobre a mulher que tocou milhões de vidas. Eu sei que você já ouviu falar de Kathryn Kuhlman. Talvez tenha visto os vídeos antigos dela orando pelos enfermos. Talvez tenha lido sobre os milagres que aconteciam em seus cultos. Mas eu garanto que você nunca ouviu esta história. Porque essa carta estava guardada a 7 chaves, em um cofre. E só foi aberta quando sua secretária particular, Anna, completou 90 anos. Imagine por um momento. Você está diante da morte. Seus pulmões mal conseguem puxar ar. Suas mãos tremem ao segurar uma caneta. E mesmo assim, você sente uma urgência inexplicável de escrever uma última mensagem. Que palavras você escolheria? Que segredo você revelaria? Kathryn escolheu contar sobre um salmo. Mas não qualquer salmo. O salmo que ela dizia ter salvado sua alma e destruído sua vida. Deixe-me te contar como tudo começou. Era 1975. Kathryn estava no auge de sua fama. Milhares de pessoas viajavam centenas de quilômetros só para estar em um de seus cultos. Ela era conhecida como a mulher que fazia Deus descer à terra. Mas dentro do quarto do hospital, sozinha com sua secretária Anna, ela disse algo que mudou tudo. "Anna", sussurrou ela, "eu preciso que você me prometa uma coisa." Anna se aproximou. As palavras de Kathryn eram quase inaudíveis. "Quando eu partir, quero que você abra a gaveta secreta da minha escrivaninha. Lá tem uma carta. Uma carta que escrevi para quem precisar entender." Anna prometeu. Mas Kathryn ainda não havia terminado. "E Anna, tem um salmo. Um salmo que mudou minha vida inteira. Eu preciso que você saiba. Eu preciso que o mundo saiba." Sua voz se quebrou. Os olhos se encheram de lágrimas. "Esse salmo me mostrou algo que eu nunca contei para ninguém. Algo sobre minha fé, sobre meus milagres, sobre quem eu realmente era." 3 dias depois, Kathryn Kuhlman estava morta. E Anna, fiel à promessa, foi até a casa da evangelista. Encontrou a gaveta secreta. E lá estava a carta. Uma carta de 14 páginas, escritas com a letra trêmula de alguém que sabia que a morte estava chegando. Mas Anna não conseguiu abrir aquela carta imediatamente. Algo dentro dela dizia que não era a hora. Anos se passaram. Décadas. Anna guardou a carta como um tesouro sagrado. Nunca falou sobre ela. Nunca revelou seu conteúdo. Até que, aos 90 anos, ela sentiu que era hora. E quando ela finalmente abriu aquela carta, o que encontrou lá dentro mudou tudo o que pensávamos saber sobre Kathryn Kuhlman. A carta começava assim: "Se você está lendo isso, é porque Deus quis que soubesse da verdade. A verdade sobre minha fé. A verdade sobre meus dons. E a verdade sobre o salmo que me acompanhou desde os 16 anos. Você precisa entender uma coisa sobre Kathryn Kuhlman. Ela não nasceu com o dom da cura. Na verdade, ela passou a maior parte da juventude questionando se Deus realmente existia." Era 1923. Kathryn tinha apenas 16 anos. Vivia numa pequena cidade do Missouri com sua família metodista. E naquela época, ela estava passando pela maior crise espiritual de sua vida. Seu pai havia perdido o emprego. A mãe estava doente. E Kathryn se sentia completamente abandonada por Deus. Uma noite, desesperada, ela abriu a Bíblia aleatoriamente. Queria que Deus lhe desse um sinal. Qualquer sinal. A casa estava em silêncio absoluto. Apenas o tic-tac do relógio da cozinha ecoava pelos corredores vazios. Kathryn segurava a Bíblia pesada no colo. Suas lágrimas borravam as páginas amareladas pelo tempo. Seus olhos caíram no Salmo 37, versículo 4.
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ela leu uma vez, depois outra e outra. As palavras pareciam saltar da página, como se tivessem sido escritas especificamente para aquele momento, para aquela jovem desesperançada, numa pequena cidade do Missouri. Mas não foram essas palavras que chamaram sua atenção. Foi o que aconteceu depois que ela leu aquele versículo pela 4ª vez. De repente, sozinha naquele quarto escuro, ela começou a sentir uma presença tão intensa que suas mãos começaram a tremer. E então, ela ouviu uma voz. Não uma voz audível, mas uma voz que ecoava dentro de sua alma com tanta clareza que era impossível ignorar. A voz disse: Catherine, eu vou te usar, mas você precisa entender. Tudo que eu der para você, você terá que devolver multiplicado. Naquele momento, ela não entendeu o que isso significava. Mas nas próximas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. A mãe se curou inexplicavelmente. O pai encontrou um emprego melhor. E Catherine começou a ter sonhos. Sonhos onde ela via pessoas sendo curadas através de suas orações. Mas tinha um detalhe nesses sonhos que a assombrava. Em todos eles, ela estava sozinha. Sempre sozinha. Era como se o preço por seu dom fosse a solidão eterna. E foi exatamente isso que aconteceu. Catherine nunca se casou. Nunca teve filhos. Passou a vida inteira dedicada ao ministério, mas sempre carregando um vazio profundo dentro do peito. Na carta, ela escreveu: O Salmo 37:4 me deu tudo o que eu pedi, mas também me ensinou que nem todo desejo do coração é o que realmente precisamos. Eu desejei ser usada por Deus e fui, mas o preço foi maior do que eu imaginava. Você está começando a entender por que essa carta ficou escondida por tanto tempo? Porque ela revela algo que pode abalar a fé de muitas pessoas. A ideia de que até mesmo os servos mais fiéis de Deus pagam um preço por seus dons. Mas a história não termina aqui. Na verdade, a parte mais impactante da carta ainda estava por vir. Catherine contou sobre a noite em que ela descobriu o verdadeiro significado daquele salmo. Era 1974. Ela estava em Pittsburgh, num dos seus cultos de cura mais famosos. Milhares de pessoas preenchiam o auditório. E como sempre acontecia, os milagres começaram. Uma mulher com câncer foi curada. Um homem cego recuperou a visão. Uma criança paralítica começou a andar. Mas no meio de tudo isso, Catherine começou a se sentir estranha. Era como se uma sombra tivesse descido sobre ela. Uma sensação de vazio que ela nunca havia experimentado antes. E então, no auge do culto, ela ouviu novamente aquela voz que havia escutado aos 16 anos. Mas desta vez, a mensagem era diferente. Catherine, disse a voz, chegou a hora de você entender o que realmente significa devolver multiplicado. Naquela noite, Catherine Kuhlman voltou para casa e abriu a Bíblia, no mesmo salmo que havia transformado sua vida. Mas desta vez, ela não parou no versículo 4. Ela leu adiante. E no versículo 25, encontrou algo que a deixou em choque. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem sua descendência mendigar o pão. Descendência. Catherine nunca teve filhos. E foi naquele instante que ela compreendeu o verdadeiro significado da promessa divina. Sua descendência não seria biológica, seria espiritual. Cada pessoa curada por suas orações se tornaria parte de sua família espiritual. Cada vida transformada seria um filho que ela jamais poderia abraçar. Na carta, ela escreveu: Eu entendi que minha solidão não era uma punição, era uma preparação. Deus estava me preparando para ser mãe de milhões, sem nunca ser mãe de nenhum. Mas havia uma revelação ainda mais profunda. Catherine descobriu que o Salmo 37 não tratava apenas de receber os desejos do coração. Tratava-se de compreender que nossos verdadeiros desejos só se revelam quando estamos dispostos a abrir mão de tudo. Ela escreveu: Eu pensei que meu maior desejo era ser usada por Deus.
Mas meu verdadeiro desejo era pertencer completamente a Ele. E para pertencer completamente a Deus, eu precisava deixar de pertencer a qualquer outra coisa. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Imagine dedicar sua vida inteira a servir outras pessoas, sabendo que nunca teria uma família para chamar de lar. Imagine carregar o dom de curar os outros, mas não conseguir curar a solidão em seu próprio peito. E mesmo assim, escolher, continuar, porque havia algo maior em jogo. Na carta, Catherine revelou que nos últimos anos de sua vida, ela havia começado a entender que sua solidão tinha um propósito ainda mais profundo. Ela escreveu: "Quando você não tem ninguém só seu, você aprende a amar todo mundo como se fossem seus. Quando você não tem uma casa própria, o mundo inteiro se torna sua casa." E foi essa compreensão que a levou à descoberta mais importante de sua vida. O Salmo 37 não era apenas sobre receber, era sobre se tornar. Se tornar um canal tão puro que a própria presença de Deus pudesse fluir através dele sem obstáculos. Mas para ser esse canal, ela precisou abrir mão de tudo que poderia interferir no fluxo divino, incluindo o direito de ter uma vida comum. Nos últimos parágrafos da carta, Catherine escreveu algo que arrepia qualquer pessoa que lê. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher uma vida diferente, eu não escolheria. Porque eu aprendi que o amor de Deus é tão vasto que uma vida inteira não é suficiente para contê-lo. É preciso uma alma completamente vazia de si mesma para que ele possa preenchê-la inteiramente. E então, na última página, ela revelou por que havia escolhido aquele salmo específico para sussurrar em seus últimos momentos. O Salmo 37:4 me ensinou que Deus conhece os desejos do nosso coração melhor do que nós mesmos. E às vezes, Ele nos dá exatamente o que pedimos, para nos ensinar o que realmente precisamos. Mas a revelação mais impressionante ainda estava por vir. Ana contou que quando encontrou Catherine Kuhlman no hospital, pouco antes de ela morrer, a evangelista estava sussurrando não apenas o Salmo 37:4. Ela estava recitando o Salmo inteiro, do primeiro ao último versículo. Sua voz era quase inaudível, um sussurro frágil que parecia vir de muito longe. Mas havia uma intensidade naquelas palavras, uma urgência sagrada. E a cada versículo, suas lágrimas caíam mais intensamente. Quando chegou no versículo 16, "Melhor é o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios", ela sorriu através das lágrimas. No versículo 23, "Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor." Sua respiração se tornou mais profunda, mais pausada. Mas foi no versículo 25 que algo extraordinário aconteceu. "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem sua descendência mendigar o pão." Catherine abriu os olhos e pela primeira vez em dias, seu olhar estava cristalino, completamente lúcido. Era como se finalmente ela estivesse entendendo o significado completo daquelas palavras que haviam guiado sua vida inteira. O versículo que mais a emocionava era o 37. "Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele tem prazer no seu caminho." Ana disse que quando Catherine pronunciou essas palavras, uma paz indescritível desceu sobre o quarto, como se anjos invisíveis tivessem vindo confirmar a verdade daquele versículo. Catherine sabia que seus passos haviam sido confirmados, que sua vida, por mais solitária que tivesse sido, havia seguido exatamente o caminho que Deus havia planejado para ela. E isso lhe trouxe uma paz que ela nunca havia experimentado antes. Ana disse que nos últimos minutos de vida, Catherine abriu os olhos uma última vez e sussurrou: "Agora eu sei, agora eu entendo. Meu coração desejava amar. E Deus me permitiu amar mais pessoas do que qualquer mãe poderia amar seus próprios filhos." E então, com um sorriso no rosto, ela fechou os olhos para sempre. Mas a história dessa carta nos ensina algo profundo sobre a natureza da fé verdadeira. Às vezes, seguir a Deus significa abrir mão dos sonhos que achamos que queremos, para descobrir os sonhos que Ele tem para nós.
E esses sonhos são sempre maiores do que poderíamos imaginar. Você já parou para pensar nos desejos mais profundos do seu coração? Porque a carta de Catherine revela algo ainda mais impressionante. Nos últimos parágrafos, ela escreveu sobre uma visão que teve 3 semanas antes de morrer. Uma visão que mudou completamente sua compreensão sobre o que significa deleitar-se no Senhor. Ela contou que estava orando em seu quarto quando, de repente, se viu transportada para um lugar que parecia ser o céu. Mas não era o céu como imaginamos. Não havia harpa dourada ou nuvens brancas. Era um lugar onde ela podia sentir o amor puro de Deus como uma força física, como uma corrente elétrica suave que percorria cada fibra do seu ser. O ar ali era diferente, mais denso, mais vivo, como se cada respiração carregasse dentro de si a essência da própria vida. E nesse lugar, ela viu algo que a deixou sem palavras. Viu todas as pessoas que haviam sido curadas através de seu ministério. Milhares delas, talvez milhões. Elas estavam organizadas como uma árvore gigantesca. Cada pessoa era um galho, e de cada galho saíam outros galhos menores. Mas elas não estavam sendo curadas novamente. Elas estavam curando outras pessoas. A mulher que havia sido curada do câncer em 1965 estava orando por uma criança com leucemia. E ao lado dela, 3 pessoas que ela havia levado à fé estavam impondo as mãos sobre outros enfermos. O homem que recuperou a visão em 1970 estava ajudando um jovem cego a enxergar, não apenas com os olhos, mas com o coração. E atrás dele, uma multidão de pessoas que ele havia inspirado continuava a obra. E a criança que voltou a andar em 1974 estava ajudando um idoso a dar seus primeiros passos após um derrame. Mas agora essa criança era adulta, médica, e havia dedicado sua vida inteira a reabilitar pessoas com deficiência. Kathryn Kuhlman compreendeu algo revolucionário naquele momento. Seus milagres não eram eventos isolados, eram sementes. Sementes que continuavam germinando muito depois que ela havia plantado. Na carta, ela escreveu: "Eu entendi que o Salmo 37:4 não fala sobre receber uma bênção. Fala sobre se tornar uma bênção que se multiplica infinitamente. E foi essa revelação que a fez compreender por que Deus havia permitido que ela permanecesse solteira. Se ela tivesse uma família própria, seu coração estaria dividido. Parte dele pertenceria aos seus filhos, parte ao seu marido. Mas Deus precisava de um coração que pertencesse inteiramente à humanidade. Um coração tão expandido que pudesse amar estranhos como se fossem família." Na visão, Kathryn Kuhlman viu que cada pessoa curada carregava dentro de si uma parte do amor que havia fluído através dela. E esse amor nunca parava de se espalhar. Era como se ela tivesse se tornado mãe de uma linhagem espiritual que se estendia através das gerações. Filhos que tinham filhos espirituais. Netos que tinham bisnetos da fé. Uma família que crescia exponencialmente, conectada pelo mesmo fio invisível de amor divino. Mas a parte mais tocante da carta ainda estava por vir. Kathryn Kuhlman revelou que, naquela visão, ela finalmente entendeu o verdadeiro significado do versículo. Ele te concederá os desejos do teu coração. Ela havia passado décadas pensando que seu desejo era servir a Deus. Mas, na verdade, seu desejo mais profundo era algo que ela nem sabia que existia. Algo tão primordial, tão essencial à alma humana, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Seu coração desejava participar da eternidade, enquanto ainda estava viva. Não apenas acreditar na eternidade, não apenas esperar por ela, mas viver de tal forma que sua existência se estendesse além dos limites do tempo. Deixar uma marca no universo que durasse para sempre. Uma impressão digital espiritual que continuasse vibrando através das dimensões invisíveis da realidade. E através de sua obediência, Deus havia concedido exatamente isso. Cada vida que ela tocou
se tornou uma extensão de sua própria existência. Uma ramificação de sua alma que continuaria crescendo mesmo depois que seu corpo físico deixasse de existir. Kathryn Kuhlman percebeu que o que chamamos de morte é apenas uma ilusão, uma mudança de forma, não uma interrupção. O amor que fluía através dela havia se tornado uma força autônoma no universo, uma energia que continuaria se expandindo, se multiplicando, se transformando para sempre. Mas havia um último segredo na carta, algo que Kathryn Kuhlman chamou de a revelação final. Nos últimos dias de sua vida, ela havia descoberto que o Salmo 37 continha uma profecia pessoal sobre seu destino, não apenas sobre sua vida, mas sobre sua morte. O versículo 37 diz: "Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele tem prazer no seu caminho." Kathryn Kuhlman percebeu que até mesmo seus passos finais, os passos em direção à morte, estavam sendo confirmados por Deus e que ele tinha prazer no caminho que ela estava percorrendo, incluindo o caminho da partida. Na carta, ela escreveu: "Eu não estou morrendo. Estou apenas mudando de forma. O amor que fluiu através de mim durante esta vida continuará fluindo através de outras pessoas. A morte é apenas uma transição na eternidade do amor." E foi por isso que ela escolheu sussurrar aquele salmo em seus últimos momentos. Não era uma despedida, era uma declaração de continuidade. Uma forma de dizer: "O desejo do meu coração foi cumprido e continuará sendo cumprido através de cada vida que foi tocada pelo amor de Deus." Ana contou que depois de ler a carta, ela finalmente entendeu por que Kathryn Kuhlman havia parecido tão em paz nos seus últimos dias. Ela não estava deixando o mundo, estava se integrando a ele de uma forma ainda mais profunda. Mas a revelação mais impressionante veio quando Ana decidiu investigar as pessoas que haviam sido curadas nos cultos de Kathryn Kuhlman. Ela descobriu que mais de 80% delas se tornaram pessoas que dedicavam suas vidas a ajudar outros. Médicos, enfermeiros, missionários, conselheiros, pastores. Era como se o milagre da cura física tivesse despertado nelas um chamado para curar o mundo. E muitas delas nem sabiam que estavam cumprindo o legado de Kathryn Kuhlman. Simplesmente sentiam uma compulsão inexplicável de servir. Isso te faz pensar, não faz? E se os desejos mais profundos do nosso coração não são sobre o que queremos receber, mas sobre o que fomos criados para dar? E se toda vez que a Bíblia fala sobre Deus conceder os desejos do nosso coração, ela está falando sobre despertar em nós a nossa verdadeira identidade? Pense nisso por um momento. Realmente pense. Quando você era criança, antes que o mundo te ensinasse a ter medo, a ser prático, a se contentar com o comum, o que seu coração desejava? Não os desejos superficiais, não as coisas que você achava que queria, mas aqueles sonhos profundos, quase impossíveis, que pareciam vir de algum lugar sagrado dentro de você. Aqueles sonhos que te faziam sentir vivo só de pensar neles. Kathryn Kuhlman descobriu que esses sonhos impossíveis eram, na verdade, ecos da eternidade, sussurros do próprio Deus sobre quem você foi criado para ser. A identidade de pessoas criadas para abençoar outras pessoas. Pessoas criadas para deixar o mundo diferente pelo simples fato de terem passado por aqui. Kathryn Kuhlman descobriu que seu coração não desejava apenas ser amada. Desejava ser um canal de amor tão puro que transformasse a vida de milhões. Um amor que não se esgotasse dando, que na verdade se multiplicasse cada vez que fosse compartilhado. E você já descobriu qual é o desejo mais profundo do seu coração? Talvez não seja o que você pensa. Talvez, como Kathryn Kuhlman, você tenha sido criado para algo muito maior do que imagina. Algo que só pode ser realizado quando você se entrega completamente ao propósito divino para a sua vida. A carta de Kathryn Kuhlman termina com uma oração. Uma oração que ela escreveu para todas as pessoas que um dia leriam suas palavras. Ela escreveu: "Pai, que cada pessoa que conhecer minha história
Entenda que tu tens um plano único para a sua vida. Um plano que é maior do que seus medos e mais poderoso do que suas limitações. Que elas compreendam que o verdadeiro desejo do coração humano é participar da tua eternidade e que tu sempre concederes esse desejo para aqueles que se deleitam em ti. E então, na última linha da carta, ela escreveu algo que ficou gravado para sempre na memória de Ana. Lembre-se, o Salmo 37:4 não é uma promessa sobre receber, é uma promessa sobre se tornar quem Deus sempre soube que você poderia ser. Quando Ana terminou de ler a carta, ela compreendeu por que havia guardado aquele segredo por tantos anos. Não era apenas a história de uma mulher extraordinária, era um convite para que cada pessoa descobrisse sua própria versão da extraordinariedade. Hoje, aos 93 anos, Ana ainda guarda a carta original, mas ela decidiu compartilhar o conteúdo porque sente que o mundo precisa ouvir essa mensagem, especialmente num tempo em que tantas pessoas se sentem perdidas e sem propósito. A história de Kathryn Kuhlman nos lembra de que cada um de nós foi criado com um chamado único. Um chamado que pode parecer impossível no início, mas que se torna real quando entregamos nossa vida completamente nas mãos de Deus. Você não precisa ter o dom da cura para ser usado por Deus. Você não precisa ser famoso para impactar milhões de vidas. Você só precisa estar disposto a descobrir o desejo mais profundo do seu coração. E então, permitir que Deus o transforme em realidade. O Salmo 37:4 continua sendo verdadeiro hoje. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mas lembre-se do que Kathryn descobriu. Os verdadeiros desejos do coração só se revelam quando paramos de tentar controlar nossa vida e começamos a confiar no plano de Deus. Quando isso acontece, descobrimos que nossos sonhos eram pequenos demais e que Deus sempre teve sonhos muito maiores para nós. Sonhos que duram para a eternidade. Sonhos que transformam não apenas nossa vida, mas a vida de todos que cruzam nosso caminho. Kathryn Kuhlman morreu em 1976, mas sua história continua viva. Através de cada pessoa que decide confiar que Deus tem um plano extraordinário para a sua vida. Através de cada alma que escolhe se deleitar no Senhor e descobrir os verdadeiros desejos do próprio coração. E quem sabe, talvez através de você. Porque se há uma coisa que a carta de Kathryn nos ensina, é isto. Deus ainda está procurando pessoas dispostas a se tornarem canais de seu amor. Pessoas dispostas a abrir mão dos sonhos pequenos para descobrir os sonhos eternos. A pergunta que fica é: você está disposto a descobrir qual é o verdadeiro desejo do seu coração? E mais importante, você está disposto a permitir que Deus o transforme em realidade? Mesmo que isso signifique abandonar os planos pequenos que você fez para a sua vida. Mesmo que signifique abraçar um propósito tão grande que pareça impossível para alguém como você. A resposta a essas perguntas pode mudar não apenas sua vida, pode mudar a vida de milhares de pessoas que ainda nem conhecem você. Pessoas que estão esperando, sem saber, pelo que você foi criado para oferecer ao mundo. Pode ser que sua história não seja tão dramática quanto a de Kathryn Kuhlman. Pode ser que você nunca cure enfermos ou fale para multidões. Mas isso não importa, porque Deus não precisa de mais uma Kathryn Kuhlman. Ele precisa da primeira versão de você. Da versão de você que surge quando você para de tentar ser quem os outros esperam e começa a descobrir quem Ele sempre soube que você poderia ser. Assim como aconteceu com uma jovem de 16 anos que abriu a Bíblia numa noite escura de 1923 e descobriu que Deus tinha planos muito maiores para ela do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Planos que incluíam solidão, mas também incluíam um amor mais vasto que oceanos. Planos que incluíam sacrifício, mas também incluíam
uma alegria mais profunda que qualquer prazer terreno. Planos que incluíam morte, mas também incluíam uma vida que duraria para sempre. O salmo está aqui. As promessas continuam válidas. A mesma força que fluiu através de Kathryn Kuhlman está disponível para você. Agora é sua vez de descobrir o que Deus quer fazer através da sua vida. E se você permitir, se você realmente se deleitar no Senhor, se você tiver coragem de abrir mão dos seus planos para abraçar os planos dele, eu garanto que os desejos do seu coração serão concedidos de uma forma que vai surpreender até mesmo você, de uma forma que fará com que, um dia, quando você estiver dando seus últimos suspiros, você possa sussurrar com um sorriso no rosto: valeu a pena. Cada momento de obediência valeu a pena. E então, você também participará da eternidade.